desconectada do mundo real. Ela é pouco aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas eu discordo um pouco disso. Existe um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, falecido em 1980, que dizia a seguinte frase, que é praticamente o pilar do estoicismo. Dois pontos, abre aspas. Não importa o que a vida fez com você. Importa o que você fez com o que a vida fez com você. Eu gosto muito de uma escultura que chama The Self-Made Man, de Bob Carlyle, que é de um homem esculpindo-se. Talvez as pessoas devem conhecer essa escultura, ela é muito famosa, de um homem se esculpindo. E isso nos dá uma informação muito importante. Nós devemos sim sempre tentar melhorar, sempre nos esculpir a nossa mão nesse cinzel. Nós devemos sempre ser protagonistas da nossa existência. Existe um presente que Deus deu aos seres humanos que Ele não deu nem aos anjos, que é o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio você é capaz de decidir o que você quiser. Decisões boas, ruins, ponderadas, imponderadas, passionais, irrefletidas. A escolha é livre. As decisões sempre são livres. Livre-arbítrio. Mas as consequências são obrigatórias. Toda decisão leva a uma consequência e as escolhas são livres, mas as consequências vinculadas às escolhas são obrigatórias, elas sempre vão, não dá para fugir delas. Então, quando você decide fazer uma cirurgia plástica, você deve fazer pelos motivos corretos. Você deve fazer pelos motivos que te norteiam, que norteiam o seu senso de aperfeiçoamento, que é extremamente salutar. Extremamente salutar você querer você querer moldar o seu caráter, você querer moldar a sua inteligência, você querer moldar a sua aparência física, o seu corpo, a sua saúde física e mental, extremamente. E a cirurgia plástica é sim uma ferramenta para isso. A cirurgia plástica, através da sua evolução exponencial de procedimentos invasivos e também pouco invasivos, que nós chamamos de ancilares, às vezes lasers, botox, ultrassom microfocado, harmonização facial, tudo isso é capaz sim de tornar uma pessoa mais atraente, de corrigir defeitos, de simetrizar determinadas características que vão sim trazer àquela pessoa um bem-estar, uma autoconfiança, uma alegria, um senso de progresso. E a vida é isso, a vida é progredir. A vida é querer ser hoje melhor do que você era ontem e querer ser amanhã melhor do que você quer hoje. Mas não querer ser melhor do que fulano, beltrano ou ciclano que você viu no Instagram. Muitas pessoas falam que a filosofia é algo do passado, que é algo de pessoas excêntricas, mas hoje em dia a gente ouve o termo mindfulness, a gente ouve o termo mindset, e isso nada mais é do que filosofia pura, aplicada, nada mais é do que isso, nada mais é do que você saber que você é o protagonista da sua vida. Os filósofos antigos, eles buscavam uma coisa chamada ataraxia. Ataraxia, que significa imperturbabilidade da alma, do ser. É muito importante que você entenda uma coisa.
Nenhum dos 8 bilhões de seres humanos que habitam a face da Terra, nenhum é perfeito. Porque perfeito, do latim, perfectum, significa feito até o fim. O fim de todo ser vivo é a morte. E ninguém que está aqui chegou no seu fim. Então, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Só que o que tem acontecido? Tem acontecido que o Instagram, particularmente, tem se tornado quase uma projeção narcísica de certas pessoas. Por quê? Porque o Instagram, você só vai mostrar uma faceta da sua vida. E você geralmente só vai mostrar a faceta extraordinária da sua vida, que corresponde a 5, talvez 10% da nossa vida. Que são as grandes viagens, quando a gente faz uma viagem internacional, ou quando a gente vai num restaurante chique, etc, etc, etc. Isso é responsável por 5 a 10%. 90% é o ordinário, é a vida cotidiana. São as pequenas vicissitudes da vida que nos levam à resiliência, coisas que nós não postamos nas redes sociais. Como disse anteriormente, não existem pessoas perfeitas, mas todos nós somos perfectíveis, ou seja, todos devemos tentar sempre aprimorar as nossas características, aprimorar as nossas virtudes e tentar eliminar ou reduzir os nossos defeitos. Isso é salutar, isso é importante, isso é bom, isso traz autoconfiança, isso traz bem-estar. Porém, se você projeta a imagem de uma influencer, por exemplo, que tem um corpo escultural e chega no consultório dizendo que você quer ter o corpo desta pessoa, você está criando uma expectativa irreal, você está buscando uma validação externa e você está perdendo o senso de propósito. A sua validação não pode ser medida por uma métrica externa. A cirurgia plástica é um instrumento que visa aperfeiçoar certas condições físicas, estéticas, proporções, contorno corporal, para que aquele paciente resgate autoconfiança, autoestima, bem-estar. Só que isso deve ser uma coisa que deve partir dele. Ele deve ter como eu posso dizer? Ele deve se nortear pelos seus valores e não por uma métrica externa, não por comparação com facetas apresentadas no Instagram, muitas vezes com filtros de algo quase irreal, de algo quase inatingível. Hoje nós somos bombardeados de informação. Hoje em dia, a internet democratizou a informação, mas isso não significa que democratizou a formação. São coisas completamente distintas. Se você abre o Google, se você hoje abre o ChatGPT, você tem acesso a praticamente todas as informações possíveis do mundo sobre qualquer assunto. Mas isso não substitui a formação de um profissional, a formação de um médico, de um advogado, de um engenheiro, de um arquiteto. A evolução, a transformação das relações humanas nos últimos 5 ou 10 anos é algo que assustaria qualquer pessoa do século passado. Em 10 anos as relações humanas mudaram mais do que mudaram em séculos, catalisadas pelas redes sociais.
O Instagram, ele é, como eu disse, uma ferramenta, uma excelente via informacional para viralizar. Esse é um termo que nossos pais, ou a gente mesmo, não usava 5 anos atrás. Viralizar. Viralizar significa que uma informação, seja ela certa, errada, ética, não ética, ela tem o poder de disseminar de uma forma tão rápida, tão expressiva, para uma quantidade tão maciça de pessoas, às vezes em diferentes continentes, uma velocidade tão rápida, que suplanta de uma forma nunca antes vista as vias convencionais, como a televisão, o rádio, a mídia impressa. E isso acontece o quê? Muitas vezes não há um filtro. E não deve haver. A gente vive numa democracia, graças a Deus. O filtro deve ser você. A sua inteligência, o seu raciocínio, a sua autoconsciência. Esse deve ser o filtro. Aí é que está a grande questão. Hoje, no meu consultório, chegou uma menina, obviamente não citar nomes, isso aí é totalmente antiético, mas é um fenômeno que tem se repetido bastante, dizendo que queria ter o nariz da modelo X. Eu examinei essa moça e, como eu sou uma pessoa extremamente transparente, clara e tento trazer ao máximo a ética para dentro do meu consultório, eu expliquei para ela que aquela expectativa que ela tinha era irreal, não era possível atingir aquele objetivo. Ela tinha características de pele, características de cartilagem, um formato de rosto que jamais seria compatível com aquilo que ela queria, com aquilo que ela idealizava. Ou seja, ela tinha uma expectativa irreal criada pela comparação que ela via de pessoas quase perfeitas, dessa modelo em especial, da rede social. E isso é um problema. Isso é um problema muito grande. A cirurgia é, diferentemente de uma escultura você esculpe sobre um material inerte, argila, mármore, etc. Então o resultado é relativamente previsível, mas quando você trabalha tecido humano, você tem o comportamento biológico da cicatrização, você tem fatores externos, você tem possíveis complicações que podem acontecer e, sobretudo, você tem estruturas diferentes. As pessoas têm estruturas ósseas diferentes, tecidos diferentes, cores de pele diferentes, espessuras de pele diferentes. Não tem como você chegar com uma foto e falar: quero ficar igual a essa pessoa. Isso não é saudável. Ela é capaz de melhorar muito a vida de uma pessoa, ela é capaz de trazer um grande bem-estar, um grande aumento de autoestima e autoconfiança, mas ela deve ser tomada com muita, mas muita convicção do que a pessoa quer. Isso é fundamental. Então, estou fazendo esse vídeo só porque isso não é a primeira vez, isso tem se repetido com alguma frequência. Pessoas chegarem com celular: olha, eu quero ficar igual a essa atriz aqui, quero ficar igual a esse ator aqui, quero que você me deixe com o queixo do Cauã Raymond, quero que você me deixe com o nariz do Brad Pitt. E aí cabe a você decidir se você vai ser honesto com aquele paciente e dizer que determinadas metas são realistas ou irrealistas, ou se você apenas quer operar em benefício próprio.
Só para finalizar, essa foi uma cirurgia que eu contraindiquei. Provavelmente ela vai procurar outro colega, direito dela, mas eu sou uma pessoa, eu sou um profissional, sou um cirurgião plástico, que eu acredito muito em transparência. Cirurgia plástica é algo muito importante. Você deve ter muita convicção de que você quer fazer um procedimento, os motivos pelos quais você quer fazer aquele procedimento, porque não é passe de mágica, como algumas pessoas têm mostrado no Instagram. Então é isso, lembre-se sempre, quer fazer uma cirurgia plástica? Reflita bastante, é um direito seu. Ninguém calça os seus sapatos, ninguém sabe as suas dores. Existe a empatia. Empatia é você tentar, existe a simpatia, que é você ter, digamos assim, uma certa afeição. Existe a empatia. A empatia é você tentar se colocar no lugar daquela pessoa e tentar sentir aquilo que ela está sentindo. Mas você nunca vai conseguir sentir exatamente o que a outra pessoa sente. As dores de cada um são as dores de cada um. Cada um veste seu sapato, cada um sabe onde ela aperta, como diria nossos avós. Então cabe a essa pessoa tomar a decisão se ela quer ou não operar. Mas ela precisa estar muito bem informada. Ela não pode tomar uma decisão por métrica externa. Ela não deve buscar aprovação alheia, ela deve buscar a própria aprovação. E isso é que vai trazer para ela crescimento, bem-estar, autoconfiança e vai fazer com que aquela cirurgia seja algo que vai mudar a vida dela para melhor. Beleza? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.